Bom dia a todos, que a graça e a paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa estar sobre as nossas vidas nesta manhã, neste domingo que o Senhor preparou para cada um de nós. Eu queria dar alguns avisos. Tão logo os números da Covid baixem, retornaremos com a maior escola do mundo, que é a nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. Então fique atento aos avisos, porque tão logo seja tranquilo para nós voltarmos, nós estaremos voltando, tá bom? Já começa a convidar alguém para que possa estar junto conosco, examinando as Escrituras, estudando a Sagrada Palavra, tá bom, gente? O tema da próxima lição será na revista Conflitos da Vida. Então fiquem atentos, porque se Deus quiser, começaremos em breve. Não se demora, se Deus assim permitir. O tema da mensagem nesta manhã é Deus que fala. Nós estamos vivendo tempos difíceis ultimamente, em que as pessoas querem ouvir alguma coisa que possa lhe dar esperança, alguma coisa que possa lhe motivar a continuar lutando. Os tempos são tão difíceis que a gente tem percebido a moral e os bons costumes se tornarem coisas relativas na nossa sociedade. Mas em meio a todos os acontecimentos que temos presenciado, ficam-me algumas perguntas. Primeira, o que será que Deus quer nos dizer com tudo isso? A segunda, será que Ele tem algo a nos dizer? E a terceira, de que forma Ele gostaria de se comunicar conosco? E nessa manhã nós vamos compartilhar um pouco em cima dessas duas primeiras perguntas. A terceira deixaremos para o próximo domingo, mas nós vamos falar em cima dessas duas primeiras. O que será que Deus quer falar conosco? Será que Ele tem algo ainda a nos dizer, a nos mostrar? Eu queria convidar você a estar fazendo uma oração junto comigo neste momento, para que na revelação de Deus a nós nesta manhã, nós possamos extrair tudo aquilo que Ele tem a nos revelar. Oremos. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos compartilhando da Tua Palavra. Muito obrigado pela oportunidade de adentrar esses lares, Senhor, através das mídias sociais. Que o Senhor possa estar abençoando, Senhor, esse amigo, esta amiga que nos ouve, abençoando toda a sua casa, toda a sua família. Que Teu Santo Espírito, ó Deus, possa estar abençoando de tal modo que a Tua Palavra venha encontrar morada. E encontrando morada, que o Senhor venha fazer tudo aquilo, ó Pai, que ao Senhor apraz, abençoando, guardando, salvando e protegendo. Abençoa, Senhor, toda a extensão desta casa que nos ouve. Abençoe com a Tua presença, abençoe com a Tua Palavra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, será que o Senhor tem algo a nos falar? Vamos estar lendo Êxodo, capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 17, para que a gente possa identificar algo que possa nos posicionar a respeito de tudo quanto temos visto, principalmente nos últimos dias, na nossa sociedade. Êxodo capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 8, vai nos dizer assim: No dia em que se completaram 3 meses que os israelitas haviam saído do Egito, chegaram ao deserto de Sinai. Depois de saírem de Refidim, entraram no deserto de Sinai, e Israel acampou ali diante do monte. Logo Moisés subiu o monte para encontrar-se com Deus, e o Senhor o chamou no monte, dizendo: Diga o seguinte aos descendentes de Jacó e declare aos israelitas: Vocês viram o que fiz ao Egito e como os transportei sobre asas de águias e os trouxe para junto de mim. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. No 7, Moisés voltou, convocou as autoridades do povo e lhes expôs tudo que o Senhor havia lhe mandado falar. O povo todo respondeu unânime:
faremos tudo o que o Senhor ordenou. E Moisés levou ao Senhor a resposta do povo. Palavra da salvação, glórias a vós, Senhor. Então Deus aqui, ele desejava falar ao povo, ele desejava comunicar-se com o povo. Então Moisés, ele exerce o papel de sacerdote, sobe ao monte e ali ele ouve a voz de Deus. E Deus, ele começa a dar algumas instruções para Moisés acerca de comportamento, conduta, acerca de como ele queria que o seu povo fosse conhecido pelas outras nações. E Deus, ele é bem claro: eu farei de vocês uma nação de sacerdotes. Então, qual era a principal função do sacerdote? Era fazer a ligação entre o povo e Deus. E Deus está declarando para Moisés: olha, Moisés, eu quero que o meu povo, eu quero que a minha nação seja uma nação de sacerdote, ou seja, uma nação em que consiga fazer essa intermediação entre eu e o resto da humanidade, entre eu e todo o meu povo espalhado pela face da terra, que ainda não me conhece ou não me conhecem da maneira que eu quero me revelar, a começar por vocês. E Moisés ali ouve a mensagem, Moisés ali, ele comunica ao povo a mensagem, e a gente vê o que é que Deus queria naquele momento falar com aquele povo, falar com o seu povo. E Deus, ele chega para o povo e deixa para eles o que nós conhecemos como os 10 mandamentos, que na verdade foram algumas ordens, algumas ordenanças, alguns mandamentos que Deus deixa para nortear principalmente a conduta moral desse povo. Então não é qualquer um povo que Deus quer, não é uma nação qualquer que Deus quer trabalhar, que Deus quer se relacionar. Deus, ele quer uma nação que seja santa, uma nação que seja conhecida e reconhecida como sacerdotes do Senhor, ou seja, uma nação sacerdotal. E a gente vê Deus falando o que Deus queria ou o que Deus não queria que esse povo fizesse. Primeiro, Deus não queria que o seu povo adorasse outros deuses. Segundo, ele não queria que eles fizessem ou materializassem a sua fé, que eles fizessem imagens para que pudessem adorar. Terceiro, ele não queria que seu santo nome fosse utilizado em vão. Quarto, ele queria que o povo guardasse, santificasse o sábado, ou seja, o dia do descanso, conhecido como sabate. Quinto, honrai pai e mãe. Sexto, não matarás. Sétimo, não cometam adultério. Oitavo, não roubem. Nono, não dê falso testemunho. E décimo, não cobicem as coisas alheias. Então aqui estão 10 dos mandamentos que Deus dá para o seu povo, para que eles pudessem ter um norte. Mas de que forma eu posso ser reconhecido como uma nação santa, um povo, uma nação sacerdotal? De que forma eu posso viver em sociedade de tal maneira que eu venha agradar o coração do meu Deus, esse Deus que quer se relacionar comigo, esse Deus que nos chamou lá do Egito, porque Deus fez questão de mostrar para o seu povo de onde eles estavam sendo tirados. E Deus, quando chama Moisés ao alto do monte, ele fala: lembrem ao povo de onde foi que eu os tirei e de que forma eu os tirei lá da terra do Egito. Ou seja, eu tirei como um forte, eu tirei o povo de maneira sobrenatural, para que esse povo não pudesse duvidar de que fui eu que fiz, de que fui eu que resgatei, de que fui eu que libertei. E a resposta a essas perguntas, será que o Senhor tem algo a nos falar, ou o que será que Deus quer nos dizer? Ela encontra a resposta: sim, Ele tem muito a nos falar, nos falou e continua falando. Agora, será que temos andado atentos à voz de Deus para ouvir o que Ele está falando através dos seus profetas, através dos seus sacerdotes, ou principalmente através da sua palavra? Diante de tantas mazelas que acontecem em nossos dias, a minha grande preocupação
é não ver em nossa sociedade o desejo de responder a essa pergunta. Diante de tudo que está acontecendo, o que será que Deus está querendo nos mostrar? Diante de tudo que estamos passando, o que será que Deus está querendo nos dizer? Porque quando estamos desatentos à voz de Deus, Ele não se conforma com isso, Ele faz de tudo para que a gente possa despertar. Aqui com o povo, Moisés exercendo a função de sacerdote, ele sobe ao monte e Deus ele fala com esse sacerdote, ele fala com Moisés para que pudesse comunicar ao povo, mas Deus dá uma ordem a Moisés, diga a esse povo para eles se consagrarem, para eles se santificarem, porque eu me revelarei a eles também, porque eu falarei com eles também. Ou seja, o que Deus está dizendo aqui para o seu povo é o seguinte: eu não me contento em ficar apenas falando com vocês através de intermediários, eu quero falar com vocês pessoalmente. E Deus ele é claro quando ele diz para Moisés: diga ao povo que eu também me revelarei a eles, para eles se consagrarem, para eles se santificarem, porque eu quero estar no meio deles. Eu não quero estar ao alto de um monte, usando os meus servos, profetas e sacerdotes para levarem a minha mensagem. Eu quero estar entre o povo para falar diretamente com eles. Eu quero estar com eles, eu quero andar com eles, eu quero me alegrar com eles, eu quero consolar quando eles estiverem tristes. Eu quero estar com o meu povo que eu chamei, eu quero estar com o meu povo que eu resgatei, eu quero estar com o meu povo para que seja uma nação santa, uma nação sacerdotal. Mas se a sociedade ela não está querendo se consagrar, se santificar, nós temos que fazer o papel de Moisés. Nós, enquanto igreja, nós devemos buscar em Deus respostas, porque toda a humanidade busca uma resposta. E Deus, ele tem uma resposta. Então, cabe a nós, enquanto igreja, dar a resposta, não que a sociedade quer ouvir, mas aquilo que Deus quer falar para o mundo. Nós temos que fazer isso, nós temos que subir ao monte, nós temos que nos apresentar, nós temos que nos santificar, nós temos que nos consagrar, porque Deus, ele continua falando e Deus, ele quer falar. E o que Deus, ele nos diz nesta manhã? O que ele nos diz é: eu ainda falo. Assim como falei com meu servo Moisés e com tantos servos e servas que eu falei para transmitir usando como sacerdote, eu continuo falando, porque eu sou o mesmo ontem, hoje e serei eternamente. Hebreus capítulo 13, versículo 8. Conclusão: em João capítulo 5, versículo 39, o Senhor Jesus ele vai dizer assim: examinai as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Então, quer ouvir a voz de Deus? A maior revelação de Deus atualmente a nós são as Escrituras Sagradas. Então, se você quer ouvi-lo, leia a Bíblia, examine a sua palavra, ou apenas ouça a voz dos profetas e sacerdotes que Deus continua usando. Deus continua a usar os seus servos, sim, mas para que você não tenha dúvida, busque você o que é que Deus quer falar com você nos últimos dias, e pergunte a Ele, sim, numa atitude de coragem, pergunte a Ele: Senhor, Tu tens se alegrado de mim em meio a uma geração corrompida que eu tenho vivido? Será que o Senhor tem encontrado em mim motivos que possam alegrar o teu coração? Faça essa pergunta a Ele, com certeza Ele irá te responder. Com certeza Ele irá falar ao teu coração. Com certeza você não sairá sem uma resposta do nosso Senhor Deus. Então já convido você, antes de nós estarmos orando, a estar conosco aqui no próximo domingo, para a próxima, segunda parte, a conclusão desta mensagem, onde nós iremos responder a terceira pergunta, como nós dissemos no início: de que maneira o Senhor quer se relacionar conosco?
Eu aguardo vocês aqui no próximo domingo e quero te convidar a fazermos mais uma oração para que Deus continue te abençoando, você e toda a sua casa. Deus, nós te agradecemos mais uma vez, Pai, pela Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque Tu és um Deus que fala. Sim, Tu és um Deus que falou através dos Teus santos profetas e sacerdotes. Tu és um Deus que continua falando, sim, ó Pai, através dos Teus profetas e sacerdotes. Mas Tu és um Deus que se revelou de tal forma a nós, ó Deus, que Tu fala conosco através da Tua palavra, que Tu deixaste para que nós pudéssemos ter um norte de como agradar o Teu coração, para que nós pudéssemos, ó Pai, ter um manual de como fazer a Tua vontade. Não apenas os 10 mandamentos, mas nós temos instruções ali para toda a nossa vida, aqui na Tua palavra, Pai. Nós cuidamos ter nelas a vida eterna, porque ela fala de Ti, testifica de Ti. Muito obrigado pela Tua revelação a nós. Ajuda-nos a entender todas as coisas. Ajuda-nos, ó Pai, a ouvir a Tua voz e ouvindo entender qual é a Sua boa, agradável e perfeita vontade para nós e para toda a humanidade que Tu criaste para que pudesse, ó Deus, viver em abundância, mas não podemos viver distante de Ti, que possamos retornar ao Senhor e que o Senhor possa, ó Pai, se voltar para nós, perdoar os nossos pecados e sarar a nossa terra, em nome de Jesus. Amém. Se meu povo que tem meu nome se humilhar e orar, se meu povo se arrepender dos seus caminhos maus, então os ouvirei, perdoarei, sararei a terra e suas feridas. Eu me levantarei para os defender. Defenderei o povo que leva o meu nome. Se buscares a minha face ao invés das minhas mãos, se orares uns pelos outros e não por coisas vãs, então os ouvirei.